Sabe aquelas gigantescas empresas, ou hospitais, ou até mesmo governos? A gente olha e pensa, como é que isso tudo funciona por dentro, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos de qualquer organização que dá certo. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que um clássico absoluto da área, Administração, Teoria, Processo e Prática, do mestre Dalberto Chiavenato. Olha, o Chiavenato já começa o livro com uma frase de impacto para a gente pensar mesmo. Ele está coberto de razão, né? Pensa só, o celular que está na mão de todo mundo, o café que a gente toma de manhã, nada, absolutamente nada disso existiria sem um monte de gente trabalhando de forma organizada, coordenada. No fundo, as organizações são a espinha dorsal da nossa sociedade. Beleza, se elas são tão cruciais assim, vem a pergunta que não quer calar. O que de verdade faz elas funcionarem? Qual é o motor, sabe, o sistema operacional por trás de tudo? A resposta, na verdade, é bem direta e se resume a uma única palavra. E essa palavra é administração. Mas calma lá. Não é para pensar em administração só como aquele cargo de chefe, a sala da diretoria. É bem mais profundo. Pensa na administração como a ferramenta que pega um monte de ideias, pessoas, recursos e transforma tudo isso em resultado concreto. Literalmente a arte de fazer acontecer. Ok, para entender como essa arte de fazer acontecer funciona na prática, o Chiavenato nos dá um modelo, um framework super poderoso, o processo administrativo. Dá para imaginar isso como um verdadeiro kit de ferramentas, sabe? O básico que todo administrador precisa ter na mão, com 4 funções que se conectam o tempo todo. E quais são essas ferramentas? Bom, tá aí. Planejar, que é basicamente definir para onde a gente vai. Organizar, que é arrumar a casa para essa viagem. Dirigir, que é liderar a galera no caminho. E controlar, que é ficar de olho no mapa para ver se a gente não está se perdendo. E o mais importante, isso não é uma listinha de tarefas. Uma coisa leva a outra. É um ciclo que não para nunca e que faz a organização gerar. Se o que foi dito até aqui está fazendo sentido, que tal deixar um like e compartilhar com os amigos? Ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bora mergulhar nessas ferramentas então. Vamos começar pelas 2 primeiras, que são a base de tudo, a fase de preparação. O planejamento diz o que a gente vai fazer e como. E a organização, ela monta a estrutura para que isso seja possível. A analogia é perfeita. É como ter a planta de um prédio e, em seguida, começar a levantar as fundações e as paredes. Planejar, no fim das contas, é desenhar o futuro. É o oposto de viver apagando incêndio, sabe? É parar, respirar e definir, ok, é para lá que a gente quer ir. É a diferença brutal entre navegar com um mapa, com um destino, e simplesmente ficar boiando à deriva, esperando a maré levar. E olha que interessante, esse planejamento não é uma coisa só. Ele funciona em 3 níveis, quase como uma cachoeira. Lá no topo tem o planejamento estratégico, que é a visão de longo prazo da empresa toda. Daí, essa visão desce para o nível tático, que é onde cada departamento pensa, ok, qual a minha parte nisso? E por fim, tudo isso chega lá na ponta, no nível operacional, que define o que cada pessoa vai fazer no dia a dia. Beleza, plano definido. E agora? Agora a gente precisa organizar a casa. E organizar é justamente criar a estrutura. É responder perguntas bem práticas como: quem vai fazer o quê? Quem decide o quê? Como é que a gente distribui as pessoas, o dinheiro, os equipamentos para fazer aquele plano sair do papel? E organizar vai muito além de desenhar um organograma bonitinho com as caixinhas. É sobre definir 3 coisas fundamentais. Primeiro, como o trabalho vai ser dividido. Segundo, quem tem a palavra final nas decisões. E terceiro, talvez o mais difícil, como a gente faz para todo mundo trabalhar junto, em sintonia, em vez de cada um remar para um lado diferente. Muito bem. O projeto está pronto, a estrutura está de pé. Agora é hora de botar para rodar. A gente entra agora na parte mais dinâmica do processo. A direção é o motor que dá o impulso, que move a equipe. E o controle? Pensa no controle como o painel do carro, mostrando se a gente está na direção certa e na velocidade ideal. A direção, gente, é o coração do negócio. É aqui que o papel, os planos, as estruturas, tudo isso ganha vida. É uma função que depende totalmente de gente. É sobre liderança, sobre comunicação, sobre motivação. Porque no final do dia, quem faz as coisas acontecerem de verdade são as pessoas. E para entender bem o que é direção, a gente precisa passar por um conceito clássico, as teorias X e Y. Pensa nelas como 2 lentes, 2 formas bem diferentes de enxergar as pessoas. A teoria X diz, basicamente, que as pessoas são preguiçosas por natureza e precisam de controle firme. Já a teoria Y parte do princípio oposto, que as pessoas são criativas e se motivam com o trabalho.
O jeito de um gestor liderar quase sempre pende para um desses dois lados. Fica a pergunta, né? Qual visão costuma dar mais certo? E aí a gente chega na última ferramenta, o controle. E é super importante tirar da cabeça aquela ideia de que controle é algo ruim, restritivo. Nada a ver. Pelo contrário, é um processo que regula. É como um termostato, sabe? Ele fica medindo a temperatura e, se desviar do ideal, ele ajusta. O controle faz isso. Garante que a empresa continue na rota que foi planejada, corrigindo o curso sempre que precisar. Esse processo de controle também tem um ciclo, bem simples de entender. Primeiro, a gente estabelece um padrão, uma meta. Segundo, a gente mede o que aconteceu de verdade. Terceiro, a gente compara o resultado com a meta. E quarto, se tiver alguma diferença, a gente age para corrigir. O mais legal é que isso nunca acaba. O que a gente aprende nesse ciclo vira insumo para o próximo planejamento. É um ciclo de melhoria que se retroalimenta. Tá, eu sei o que pode estar passando pela cabeça de muita gente. Planejar, organizar, dirigir, controlar, isso não é meio antigo? No mundo de startup, de inteligência artificial, de mudança o tempo todo, isso ainda vale? E a resposta é sim, e talvez mais do que nunca. Pensa comigo, o kit de ferramentas básico de um carpinteiro com martelo e serrote não mudou tanto. O que mudou foi o tipo de móvel que ele constrói. Aqui é a mesma coisa. O kit, planejar, organizar, dirigir e controlar, continua sendo essencial. O que mudou, e mudou muito, foi o mundo lá fora. Os desafios de hoje são outros e exigem que essas ferramentas sejam usadas de um jeito muito mais ágil, muito mais adaptável. Vamos pegar os desafios de hoje. Sustentabilidade, inovação, governança, ética. Um administrador moderno usa exatamente essas 4 ferramentas para lidar com tudo isso. Ele precisa planejar metas que não sejam só financeiras, mas também sociais e ambientais. Precisa organizar equipes que sejam ágeis, que consigam inovar. Precisa dirigir com transparência. E precisa controlar o impacto que a organização causa no mundo. As ferramentas não mudaram, mas o nível do jogo, esse subiu bastante. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Nesse mundo que muda numa velocidade absurda, qual é a verdadeira função de quem administra? Será que é só gerenciar o que já existe, manter a máquina funcionando? Ou será que o verdadeiro papel hoje é ser um construtor do futuro? É criar organizações que não só aguentam as mudanças, mas que crescem com elas, que geram valor de verdade para todo mundo. A pergunta que fica no ar é: será que estamos formando líderes preparados para esse desafio? Para não perder a próxima análise, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!